Olá! Hoje iremos falar sobre cálculos de administração e concentração de medicamentos. Bom, sempre que houver a apresentação em grama e a prescrição for em miligrama, deve fazer a transformação, como por exemplo, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então veja só, isso é algo que devemos nos atentar, porque é muito comum o aluno não ser atento a esse detalhe, montar a conta e o resultado dar errado. Por exemplo, quando uma prescrição está lá, né, o médico prescreve determinada medicação, então, por exemplo, 25 miligramas de determinada medicação e o disponível que tem lá na instituição são ampolas ou frasco com 1 grama ou 2 gramas, né? Então, o aluno não se atenta, monta a regra de 3, segue todo o passo a passo da regra de 3, porém não se atentou que a disponibilidade estava em grama, né? Então, obviamente que o resultado vai dar errado, tá? Então, nesse caso, nesse exemplo aí superficial que eu coloquei para vocês, o disponível sendo em grama e a prescrição em miligrama, nós devemos o quê? Fazer a transformação do disponível em miligrama e assim dar continuidade na conta e montando aí a regra de 3, que de fato vai dar certo, né? Sabendo que 1 grama é igual a 1000 miligramas, então a gente consegue fazer essa transformação correspondente aí ao que for necessário, tá? Então isso é algo que a gente nunca pode esquecer, tá? Aqui nós temos um exemplo, né? Então foi prescrito 500 miligramas de via oral de Keflex, suspensão em 6 horas. Quantos ml devemos administrar, sendo que tem disponível lá na unidade o frasco de 250 miligramas barra 5 ml. Então, tendo essa disponibilidade, significa o quê? Que a cada 5 ml tem aí 250 miligramas do soluto. Então, a gente sempre tem que atentar na hora de fazer uma conta, na hora que a gente se depara com a farmacologia, com a concentração que foi preparada aquela medicação, né? Eu posso ter um frasco de 1 litro, porém tá lá escrito, como aqui nesse exemplo, 250 miligramas barra 5 ml, quer dizer o quê? Que dentro daquele frasco de 1 litro, a cada 5 ml, eu tenho 250 miligramas da medicação, ali no caso aí do Keflex, né? Então, independente se o frasco for de 1 litro, de 500 ml ou de 20 litros, o que me interessa é o quê? A concentração desse frasco, a concentração da medicação desse frasco, ok? Então, olha aí, o primeiro passo é olhar o frasco e verificar a quantidade de soluto por ml. Então, verificar o quê? A concentração desse frasco. Então, nesse caso, 250 barra 5 ml. Outra observação que eu vou colocar aqui para vocês. Se eu não tenho nenhum número na frente do ml, significa que é 1, ok? Então, essa regra também, ela é geral. Se não tivesse nenhum número na frente aqui do ml, significaria que era para 1. Então, por exemplo, significaria que 250 miligramas seria para 1 ml, ok? Porém, nesse caso aqui, temos um numeral, que é o numeral 5, então 250 miligramas para 5 ml, ok? Então, após saber disso, é somente fazer a conta com a regra de 3 simples. Então, 250 miligramas para 5 ml, você precisa de 50 miligramas. Quantos ml você vai precisar? Montou a regra, lembrando que miligrama é embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. No caso aqui, a gente tem todas as informações e o que eu preciso descobrir é
quantos ml eu vou administrar e vou oferecer para esse meu paciente. E aí é só colocar o X aí aonde eu preciso, onde eu vou descobrir. Então, faço o cruzamento, né? Então, 250 vezes X e 500 vezes 5, que é 2.500. Aí, depois nós pegamos aí, né? Continuamos a regra de 3, né? 250x igual a 2.500. O 250 tá multiplicando o X, ele vai passar para baixo ali e vai dividir o 2.500. Eu costumo falar que quando ele pula a cerquinha, e no caso aqui a cerquinha é o sinal de igual, ele vai mudar a sua operação. Então, ele estava multiplicando, ele vai dividir, né? Então, 2.500 dividido por 250, que X vai ser igual a 10 ml. Então, para esse meu paciente, eu vou ofertar e vou oferecer para ele 10 ml, que é a quantidade de ml que vai ter, né, esses 500 miligramas que o médico prescreveu. Aqui eu coloquei o segundo exemplo, né, com o mesmo raciocínio. Então, aqui devemos administrar 250 miligramas de Novamin intramuscular de 12 em 12 horas. Temos na clínica, né? Então, o disponível é ampola de 2 ml com 500 miligramas. Quantos ml eu vou administrar? Então, regrinha de 3 simples também, 500 miligramas em 2 ml, porque é o disponível, e o que eu preciso é o quê? 250 miligramas. Quantos ml eu vou precisar? E aí, o X na onde eu preciso. Faço o cruzamento novamente, 500 vezes X, 500x, e 250 vezes 2 é igual a 500, ok? Aí, novamente, 500 vai pular a cerquinha, vai mudar a sua operação. Ele estava multiplicando X, ele vai dividir. 500 dividido por 500 é igual a 1. Então, X é igual a 1 ml. Então, a resposta é, iremos administrar 1 ml da ampola de 2 ml por 500 miligramas. Bom, vamos entender agora o cálculo de concentração. Então, quando precisamos saber qual a concentração de uma solução ou como prepararmos essa solução, devemos realizar o cálculo da sua concentração por meio da porcentagem. Então, por se tratar de porcentagem, nossa referência é o quê? O 100. Então, vamos ao primeiro exemplo. Então, quantos gramas de cloreto de sódio há em uma ampola de 10 ml a 20%? Então, esse 20% vai ser a nossa referência, né? 20% aqui é o mesmo entendimento que nós tivemos aqui no exemplo anterior, será o quê? O nosso disponível, ok? Então, 20% significa o quê? Primeiro que essa disponibilidade será em gramas, isso é regra, ok? Então, será regra a disponibilidade em grama. Então, 20% seria uma disponibilidade da seguinte forma: 20 gramas, né, do concentrado por 100 ml. Por que 100 ml? Porque é 100%, né? Porque é 20%, né? E porcentagem, temos aí a referência 100, ok? E aí, nesse caso aqui, nós queremos saber quantos de cloreto de sódio há na ampola de 10 ml, tá? Então, aqui nós temos vamos dizer assim, o que a gente precisa. Então, eu preciso de 10 ml desse frasco ampola aí de cloreto de sódio, tá? Então, quantos gramas há nesse frasco ampola? E aí, o X vai embaixo do grama, tá? Então, voltando aqui,
O 20% é a nossa disponibilidade, porém lembrando que toda medicação em porcentagem devemos entender que a disponibilidade dela é em grama e não em miligrama. Isso é importante para vocês responderem de forma correta, ok? E o sinal de porcentagem significa o quê? 100 ml, ok? Então, eu sempre costumo explicar para os alunos. Imagine só que eu peguei um recipiente e coloquei 100 ml e 20 gramas desse, no caso aqui, cloreto de sódio. E fui lá e fiz a diluição, certo? Desse frasco, né, desse preparo que eu fiz, o que eu peguei? Eu peguei vários frascozinhos de 10 ml, né, e fui enchendo todos esses frascos, né? Então, agora eu preciso saber o quê? No momento que eu, distribuir essa diluição que eu fiz nesses frasquinhos de 10 ml, quantos de cloreto de sódio foi para cada frasquinho desse de 10 ml. Então, na verdade, o que eu preciso entender e fazer as contas é para responder essa minha pergunta, tá bom? Então, aqui eu faço a regrinha de 3 simples novamente. Então, 100 multiplico x, 20 multiplico 10, ou vice-versa, né? Então, 100x, 10 vezes 20 dá 200, né? O 100 tá aqui multiplicando o x, vai pular a cerca e vai dividir, né? Então, ele vai dividir o 200. 200 dividido para x, 200 dividido para 100, eu tenho aí 2 gramas. Então, cada frasco desse cloreto de sódio, cada frasco de 10 ml, tem 2 gramas de cloreto de sódio, ok? Aqui nós temos o segundo exemplo. Então, temos uma solução fisiológica de 0,9% de 125 ml para diluir determinado antibiótico. Qual a concentração de sódio dessa solução, né? Então, a solução qual que é? É a solução fisiológica de 0,9% de 125 ml. E aí a pergunta é: quantos de sódio tem dentro dessa solução de 125 ml, tá? Aí, voltando lá ao raciocínio que eu acabei de explicar. Eu peguei, né? Tem o sinal de porcentagem aqui, eu já sei que significa 100 ml, né? Então, eu peguei lá um frasco, um recipiente, coloquei 100 ml, né? De líquido, ok? E coloquei 0,9 gramas de cloreto de sódio, tá? Que é a solução fisiológica, ok? Misturei, ok? E dividi, né? Nos frasquinhos, né? De 125 ml, tá? E aí eu preciso saber quantos de cloreto de sódio há nesse frasco, tá certo? Então, vamos fazer a conta. 0,9 gramas tem em 100 ml. Da onde saiu esses 100 ml? Saiu do sinal de porcentagem. E eu preciso saber quanto que tem de gramas num frasco de 125 ml. Então, o x embaixo de grama, faço a regrinha de 3 novamente, né? Então, x multiplico 100. Tá aqui, 100 vezes x, 0,9 de multiplico 125, resultado aí 112,5, né? 100 tá multiplicando x, vai pular a cerquinha e vai dividir o 112,5. Então, 112,5 dividido por 100, tenho aí 1,125 gramas de sódio dentro aí dessa solução aí de 125 ml, ok? Então, vamos fazer os exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição.